Olha, o Senado retoma a proposta de fusão de tributos. Conosco, Denise Campos de Toledo. A ideia é voltar com as discussões da PEC 110. Inclusive, hoje o relator Celso Sabino tem uma reunião com o ministro Paulo Guedes, não é? Exatamente, Tiago. Ainda continua muito enroscada essa questão da reforma tributária, e provocando muita polêmica, especialmente a proposta que foi apresentada por Paulo Guedes, não é, que mexe com o imposto de renda das pessoas jurídicas, que as questões de lucros e dividendos. Nós tivemos ontem, inclusive, a divulgação das contas externas e surpreendeu o mercado o fato de o superávit ter ficado bem abaixo do que era esperado, não é? Ficou em apenas 2 bilhões 791 milhões de dólares. A previsão era de 5 bilhões 150 milhões, não é? Houve aumento das remessas de lucros e dividendos para 1 bilhão 584, bem superior ao que tinha sido registrado em junho do ano passado, e as entradas do investimento direto estrangeiro ficaram em apenas 174 milhões na leitura do mercado financeiro. Isso já teve relação com uma certa preocupação com essa taxação de lucros e dividendos, que é um dos principais pontos da proposta de reforma de Paulo Guedes, que pode passar por mudanças no relatório final a ser apresentado pelo relator Celso Sabino. Paulo Guedes insiste na arrecadação desses recursos. Lembra que o Brasil é dos poucos países que, de fato, não taxa lucros e dividendos, mas a composição geral desagradou bastante as entidades empresariais, entidades de classe, especialistas na área tributária. Então, pode ver alguma mudança por aí. E aí, paralelamente, o Senado tenta retomar aquela PEC 110, que era uma das propostas que estava em tramitação no Congresso no ano passado. Tem a PEC 45, que prevê uma fusão mais ampla de tributos. Essa 110, que vinha sendo discutida pelo Senado, ela unifica PIS e COFINS, que é uma das fatias aí da proposta de Paulo Guedes, criando uma nova contribuição a partir dessa simplificação, mas também prevê essa proposta do Senado, uma simplificação paralela que poderia juntar o ICMS com o ISS, então seriam os impostos estaduais e municipais, não é? Então tem essa discussão, o Senado também quer levar adiante a questão do refis, que é um outro ponto muito estranho para se colocar numa reforma tributária, que na verdade é o perdão tributário, né? Pode até haver um novo programa diante das dificuldades que as empresas enfrentaram com a pandemia, mas você não colocaria um refis numa reforma tributária, não é? Então está muito em aberto ainda essa discussão, há uma resistência muito grande à proposta que foi apresentada por Paulo Guedes e tem essa repercussão, né? Pode desestimular investimentos no país, pode estimular a saída antes que comece essa taxação, teve impacto negativo no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. O investidor agora, na hora de fazer os cálculos de investimentos aqui no Brasil, tem que considerar essa possibilidade de taxação, que pode chegar a 20% dos lucros e dividendos. Então, as discussões estão em aberta, vão ser retomadas agora no começo do mês de agosto, pode haver apresentação de um novo relatório referente a essa PEC 110, que não foi abandonada, né? Na verdade, o Congresso não entendeu muito o porquê de o governo ter atropelado, quando já se tinha um parecer, um relatório bastante amplo que juntava tanto a proposta da Câmara como do Senado. Agora, a da Câmara, Paulo Guedes não quer encarar, ele não gostaria de encaminhar as discussões em relação à fusão, a mexidas aí no ICMS. Ele falou que isso depende do Congresso, o Congresso tem que tomar conta disso, mas é dos fatores de maior complexidade do sistema tributário brasileiro, é exatamente o ICMS, né? Denise, e hoje tem reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos. Como que isso mexe com o mercado? Olha, o mercado vai ficar em clima de expectativa até às 15 horas, quando sair a decisão, e depois Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, dá uma entrevista e aí ele pode dar mais detalhes em relação às discussões que foram feitas durante a reunião. É uma reunião, uma espécie do Copom aqui do Brasil. O mercado não conta com alteração em relação aos juros dos Estados Unidos, que devem continuar entre 0% e 0,25%. A grande preocupação de curto prazo é quanto à possibilidade de se intensificarem as discussões quanto ao corte de estímulos, que é aquela recompra de títulos que é feita pelo FED, que injeta recursos na economia. Isso já vem sendo alvo de discussão pelos integrantes aí do FED, dos integrantes do Comitê
comitê, que acho que já seria o momento, porque há uma persistência das pressões inflacionárias que vem preocupando bastante, né? Já não se pode dizer que a pressão inflacionária é temporária, porque ela vem com os núcleos muito pressionados, não são aquelas variações apenas dos itens que têm maior volatilidade, não é? Embora as commodities tenham perdido um pouco de força no exterior, até por uma ação também da China na questão do minério de ferro, a inflação é um dado que preocupa, especialmente se vier uma recuperação mais forte da economia, mas por enquanto se convive com preocupações com relação à variante Delta, número de casos aumentando nos Estados Unidos entre os não vacinados, enfim, são vários fatores de incerteza. O mercado vai ficar nesse clima de expectativa e aqui no Brasil já se começa a ter expectativa também em relação à reunião do Copom na semana que vem. O mercado está incorporando aí nas projeções um aumento de 1 ponto na Selic, que iria para 5,25% ao ano, porque aqui a inflação também preocupa bastante. Por enquanto, nós temos o dólar até acomodado na abertura, a cotação está um pouquinho acima dos R$ 5,16, em queda de 0,3%. Agora, o problema é que o mercado costuma abrir com sentido e depois vai mudando ao longo do dia, conforme vai sair no noticiário, política também influenciando muito, mas isso, a grande expectativa é a reunião do FED, decisão sai às 15 horas, lá eles são muito pontuais, viu? Podemos contar com isso. Exatamente.